Meus irmãos e irmãs, aqui estamos neste nosso retiro quaresmal, entrando hoje na terceira semana da quaresma. A cada passo que damos, nos aproximamos da Páscoa de Cristo, da certeza de que ressuscitaremos com Ele, da certeza de que a luz vence a escuridão, o amor destrói o ódio. E neste terceiro domingo da quaresma, a liturgia deste dia santo traz para nós indicativos de como podemos e devemos viver radicalmente esta quaresma. Na primeira leitura de hoje, é do livro do Êxodo e traz lá 2 pontos. Primeiro, como deve ser a nossa relação com Deus, e depois, como deve ser a nossa relação com o próximo. Na relação com Deus, a palavra sagrada nos diz que Ele é o único Senhor, todo-poderoso de nossa vida, e não há quem é igual a Ele. Somente a Ele devemos adorar, somente a Ele devemos prestar cultos, somente a Ele devemos dobrar os nossos joelhos. Depois, nos convida a não pronunciar o seu nome em vão, ou seja, este Deus que é todo-poderoso, que é o Senhor da nossa vida, tem que ser honrado e respeitado por nós. Falar o nome de Deus em vão significa usar o nome de Deus para benefícios próprios. Não existe outro significado a não ser este. Muitos de nós usamos a palavra de Deus para escravizar, para manipular, para roubar. E isto é usar a palavra de Deus em vão, o nome de Deus em vão. Muitas vezes pensamos que usar o nome de Deus em vão é quando falamos: meu Deus, Deus me livre, Deus me ajude, Deus te abençoe. Não é isso. É quando nós usamos a palavra de Deus para agarinhar benefícios próprios, negligenciando o verdadeiro sentido do anúncio da palavra de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, além de reconhecer que Deus é todo-poderoso, de não pronunciar o seu nome em vão, o autor sagrado do livro do Êxodo nos convida a guardar um dia para o Senhor. Aqui, na experiência dos judeus, era o sábado, fazendo referência à criação. No 7º dia, ele descansou. Mas para nós, cristãos, é o domingo, o dia do Senhor, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição. O domingo deveríamos guardar para o Senhor, mas nem sempre fazemos isso. Negligenciamos a nossa fé, ignoramos os nossos preceitos, passamos por cima das nossas doutrinas para satisfazer a nossa humanidade pecadora. Mas a palavra de Deus nos convida a guardar um dia para o Senhor. Na verdade, amados irmãos, acredito eu que todo o nosso dia tem que ser um dia voltado para o Senhor. Não somente o sábado, não somente o domingo, mas todo dia, a cada amanhecer, devemos consagrar aquele dia ao Senhor. Este dia permanecerei com Deus. Neste dia viverei a santidade. Neste dia renunciarei o pecado. Neste dia viverei radicalmente a vocação que o Senhor me chamou.
E eu prontamente respondi sim. Pois bem, depois da relação com Deus, o autor sagrado traz a relação entre nós. E a primeira atitude é a atitude de respeito, honrar teu pai e tua mãe. Ou seja, todo respeito nasce primeiro em casa. Não adianta sermos bons fora, bons amigos, bons profissionais, bons colegas, se dentro de casa não conseguimos viver uma relação harmoniosa, não conseguimos respeitar o outro, não conseguimos viver a fidelidade na presença e na ausência do outro. Honrar pai e mãe significa respeitar primeiro os seus, voltar a sua atenção para os seus, sem negligenciar o outro. Mas, amado irmão, a primeira atitude de amor nasce dentro de casa. É lá, nas dificuldades diárias, é lá, no dia a dia. E todos nós sabemos a dificuldade de viver a cada dia em família. O que nós superamos, o que nós oramos, o que nós buscamos em Deus para viver de forma harmoniosa o seio familiar. Então, amados irmãos, a primeira atitude de conversão é honrar os seus, respeitar os seus, viver intensamente para os seus, e depois dessa vivência nos colocamos a serviço do outro. E aí a palavra de Deus na primeira leitura vai nos chamar a sermos acolhedores, acolher o estrangeiro, vestir o nu, alimentar os famintos, ou seja, que a sua família seja uma família de caridade, uma família capaz de sentir a dor do outro, se compadecer e doar-se para que o outro também esteja bem. E aí o autor sagrado vai nos chamar a não matar, a não cometer adultério, a não furtar, a não levantar falso testemunho, a não cobiçar o que é do outro, ou seja, tudo uma relação com o outro. Não furtar, não cobiçar, não levantar falso testemunho. Além da nossa relação com Deus, que tem que ser uma relação perfeita, eu preciso também me esforçar para que minha relação com o próximo seja uma relação perfeita. Porque é muito fácil dizer Senhor, Senhor, mas ser perverso com o outro. É muito fácil ajoelhar na igreja e criticar o irmão. É muito fácil subir ao presbitério, pegar o microfone, proclamar uma leitura dignamente, mas não conseguir viver no dia a dia o que a palavra de Deus nos convida. Relacionar-se com Deus é fundamental, mas relacionar-se com o outro também é sinal do nosso testemunho. Não devemos brincar no segmento, meus irmãos. Não devemos fingir. De fingimento, o mundo está cheio. De perversidade, o mundo está cheio. Mas se nós que conhecemos os mandamentos, se nós que adoramos a Deus, se nós que professamos a fé, o nosso testemunho é esse. Não levantar falso testemunho. O nosso testemunho é esse. Não cobiçar o que não é seu. O nosso testemunho é esse: olhar para o outro e ver no outro a imagem e semelhança de Deus, sem julgamento. É difícil? Talvez, mas não é impossível. Todos nós somos chamados a nos santificar pela cruz redentora.
Todos nós somos chamados nesta quaresma a ser um novo homem e uma nova mulher. E a palavra de Deus, neste domingo santo, nos convida a uma correção de vida. Já, amados irmãos, a segunda leitura vai dizer mais ou menos assim: os judeus buscavam milagres espetaculosos. Os gregos buscavam palavras bonitas, filosofias. E nós sabemos que a filosofia nasceu na Grécia. Era um povo intelectual. Mas nós que somos cristãos não devemos buscar milagres e não devemos buscar palavras bonitas. Devemos viver a loucura da cruz, o esvaziamento da cruz, a estupidez da cruz, que é sinal da nossa salvação. Estupidez, porque os homens foram estúpidos com Cristo, mas sensatez, porque o Cristo deu a vida nova pela cruz. Então, amados irmãos, não busquemos palavras bonitas, porque elas passam. Não busquemos milagres, porque isso a teologia da prosperidade já prega por aí. Muitas igrejas oferecem curas atacados. Nós devemos somente buscar a cruz. Olhe para a cruz. Esta é a grande prova. Ninguém te ama mais do que Ele. Olhe para a cruz, contemple a cruz, abrace a cruz e carregue a cruz todos os dias de sua vida. Não precisamos mais de nada. Se nós a cada amanhecer pegar a cruz de Cristo e trazer para a nossa vida, todo o nosso dia será um dia diferente. Iremos testemunhar o amor que esmaga o ódio, a vida que vence a morte, a luz que destrói qualquer escuridão. Abracemos a loucura da cruz, abracemos a estupidez da cruz, abracemos a sensatez da cruz, porque ela tem que ser a nossa identidade. Já no evangelho de hoje, é um dos evangelhos mais conhecidos. Jesus que entra no templo, provavelmente no dia de sábado, no dia da celebração sabática dos judeus, e Jesus fica profundamente inquietado, angustiado, porque ali não estava sendo um lugar de encontro com Deus. Ali não estava sendo um lugar de encontro com o irmão. Ali estava sendo um lugar do comércio. Ora, é tão difícil para nós relacionar-se com o outro com amor, sem um interesse comercial. Porque muitas vezes a nossa relação com o outro é uma relação de interesse. Quando o outro pode me servir, ali estou. Se o outro não me servir mais, automaticamente eu rompo a relação com ele. É uma relação comercial, é uma relação de interesse. O que Jesus quer propor é o seguinte: que a nossa relação com Deus não seja uma relação de prosperidade. Senhor, tu me dás, eu creio em ti. Que a nossa relação com o outro não seja uma relação de interesses, mas seja uma relação de amor. Eu amo a Deus, independente do que Ele faz por mim. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se Ele te dá a graça que você busca, Ele é Deus. Mas se você não alcançar a graça, Ele continua sendo Deus. Então devemos buscar a Deus independentemente daquilo que queremos que Ele faça por nós. É um buscar sem interesses, é um buscar de entrega, é um buscar, eis-me aqui, sou totalmente seu Senhor.
E é isso, amado irmão, que você precisa dizer para Deus neste domingo: sou todo seu, Senhor. Sou toda sua, Senhor. Aqui estou. Faça em mim a vossa graça. Faça em mim o vosso querer. Faça em mim a vossa vontade. E esperemos com gratidão que Deus faça sempre o melhor, e Ele faz em nossa vida. Por fim, a nossa relação com o próximo. Devemos também olhar para o próximo e dizer: conte comigo, aqui estou. Que o seu doar-se para o outro não seja um doar interesseiro, mas seja um doar-se de um amor incondicional. Não seja você um político desonesto, que se relaciona com o outro por interesse. Seja você um cristão verdadeiro, autêntico, se doe para o outro, faça o diferencial na vida de alguém. E você precisa se perguntar: eu já fiz alguém feliz hoje? Eu fiz alguém sorrir hoje? Eu fiz alguém encontrar-se com Deus hoje? Porque muitas vezes fazemos o outro chorar. Porque muitas vezes derrubamos o outro. Porque muitas vezes destruímos a autoestima do outro. E não é uma atitude cristã. O cristão tem que erguer o outro, tem que motivar o outro, tem que ser sinal de vida, sinal de ressurreição, sinal de salvação, e por que não dizer sinal de santidade para o outro. Então, amados irmãos, o que podemos refletir durante toda esta semana? Primeiro, que você tem que se relacionar com Deus e não há outro além dele. Depois, que você tem que expressar o amor ao próximo. Segundo, que nós devemos abraçar a cruz. A cruz é a minha identidade. A cruz é a sua identidade. Não somente como sofrimento, mas cruz como vitória. Como bem diz a música: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Então é este sinal da salvação que devemos abraçar a cruz. E por fim, amados irmãos e irmãs, se relacione com Deus por amor, não por interesses. Entregue a sua vida a Deus por amor. Diga a cada dia: eis-me aqui, Senhor. Mas também entregue a sua vida pelo outro. Ame o outro, perdoe o outro. Viva intensamente o amor, que é o mandamento primeiro: amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. E por fim, devemos ter a certeza do que nos levou o salmista hoje: o Senhor tens palavra de vida eterna. Esta palavra te salvará, me salvará. Esta palavra te levará à santidade, me levará à santidade. Esta palavra te tornará uma mulher melhor, um homem melhor, me tornará uma pessoa melhor, e vivendo a palavra estaremos vivendo na presença do Altíssimo. Assim seja. Amém.